Companheiros e companheiras, amigos e amigas, este é o nosso canal. Eu sou o professor Antônio e hoje nós vamos falar sobre Comunista e eu, parte 4. Desde o final dos anos 70 que eu ouço falar: o comunismo é perigoso, o comunismo vai tomar os teus bens, o comunismo vai fechar igrejas, vai proibir a religião. E na época surgiu o PT, então eles diziam assim: cuidado com esse PT, que esse PT é comunista, o Partido dos Trabalhadores é comunista, tem um tal de Lula que é muito perigoso. Gente, e o Lula se elege presidente da República e se torna o melhor presidente durante 8 anos. Tanto é que Lula se reelegeu presidente pela terceira vez. Então, logicamente, que quem falava contra o Lula, quem falava contra o PT e quem falava contra a esquerda era um partido ditador chamado Aliança Renovadora Nacional, que era representante da ditadura e que elegia não através do voto, mas através da imposição, através da ditadura. E este povo, logicamente, um povo de direita ligado à ditadura, falava dos outros aquilo que eles faziam. Eles tiravam liberdade, eles controlavam as igrejas, com certeza eles controlavam as igrejas. A direita sempre, a extrema direita sempre controlou as igrejas nas suas ditaduras, assim como a extrema esquerda, o comunismo também controlava. Então, se a gente pensar, existia o cristianismo ou existia a religião, era permitida a religião dentro do comunismo? Claro que era. Eles fecharam igrejas? Não fecharam igrejas. Agora, eles controlavam as igrejas? Controlavam. Toda a ditadura controla igrejas. E a ditadura de direita ou de extrema direita também controla. O nazismo controlava a religião, controlava as igrejas. Fechou igrejas? Não, o nazismo não fechou as igrejas, mas controlava as igrejas. Assim como o bolsonarismo passou a controlar certas igrejas, onde eles dominaram, principalmente igrejas evangélicas, onde tinha pastores que faziam o sinal de arma dentro da igreja, que era o sinal do bolsonarismo. E que esses pastores diziam: quem não for bolsonarista, quem não for de direita, tiver alguém que é de esquerda, que se retire da igreja. Isso se chama fechar igreja. Isto se chama fechar igreja. Então, aquilo que eles faziam, eles diziam que era o outro que ia fazer. Durante os 8 anos de governo, Lula ameaçou com tomar propriedade de alguém, coisa parecida? Claro que não. Durante os 8 anos de governo, o Lula ameaçou fechar igrejas ou perseguiu igrejas? Claro que não. E a Dilma, que se elegeu pelo Partido dos Trabalhadores, ameaçou igrejas, incomodou-se com igrejas? Também não. Então nós não podemos acreditar nessa conversa doida de homem do saco, de bicho-papão, de cuca, porque isto é falado para crianças, e não deve ser falado para crianças, mas os seres humanos, né, o povo, contava para as crianças que era perigoso, que tal, ameaçava, e desta maneira, mentindo, né, as crianças, por serem inocentes, acreditavam. Então, se você acredita nessa história de vai implantar comunismo, vai impor o comunismo, vai tomar os bens, você está sendo igual criança, inocente. É a pergunta que se faz: estas pessoas que estão ameaçando, elas são pessoas sérias? Elas são pessoas com conhecimento? Elas sabem o que estão fazendo? Ou elas estão reproduzindo mentiras? Estão reproduzindo mentiras, estão dizendo aquilo que exatamente eles fazem. Porque se tem alguém que ameaçou fechar igrejas, se tem alguém que influenciou dentro das igrejas, pregando Deus, pátria, família e liberdade dentro da igreja, esse alguém é o bolsonarismo. Não é a esquerda, não é Lula, não é o PT. Então eles dizem que os outros vão fazer aquilo que eles estão fazendo. Outra coisa que ele disse: eu acabei com a Lava Jato porque agora não tem corrupção. Ele falou a verdade? Não, ele não falou a verdade. Mais uma vez, ele mentiu para você quando ele disse que acabou com a corrupção. Entregou empresa brasileira por menos de metade do preço para os árabes.
Isso é ser patriota. Fala de Deus, mas espalha o ódio. Isso é ser de Deus? Você que é religioso, você acha que odiar as pessoas é coisa de Deus? Fala de família, mas está na quarta esposa. É uma família conservadora e de bem. Olha, nós podemos até dizer que, por exemplo, mãe Joana, na sua casa com suas meninas, ela pode dizer que ela e suas meninas, suas empregadas, representam uma família conservadora e de bem. Que na casa dela não se consome drogas, que na casa dela existe o respeito, que na casa dela ninguém briga, portanto elas são família, uma família conservadora e de bem, e que aquelas meninas que trabalham com ela são verdadeiras santas, né? Mas tudo isso não passa de mentira. Liberdade. Você acha que quem defende a liberdade defende a ditadura? Defende a tortura? Não. Então você tem acreditado em muita mentira. Passe a primeiro perguntar quem é que está falando. Esta pessoa que está falando não mente. Esta pessoa que está falando, esta pessoa fala a verdade, tem compromisso com a verdade, e principalmente esta pessoa pode ser considerada um exemplo. Então são essas coisas que a gente tem que entender primeiro, para depois a gente sair acreditando. Então, o comunismo não é uma realidade, o comunismo não existe, aquele comunismo que nós conhecemos como ameaçador, não existe em país nenhum do mundo. Hoje o que existe na China é socialismo, hoje o que existe na Rússia é capitalismo, hoje o que existe em Cuba é socialismo, mas o comunismo ameaçador, ele não existe em lugar nenhum. Então, se alguém fala que tem alguém que vai tomar propriedade tua, tá mentindo. Não seja inocente. Está mentindo, sim. Se alguém fala para você que vai fechar igrejas, ninguém fechou igrejas, ou nem o comunismo na União Soviética fechou igrejas, não fechou igrejas em Cuba. O que o comunismo fazia, como qualquer ditadura, era controlar igrejas. Conforme eu citei agora há pouco, neste mesmo vídeo, o bolsonarismo acabou controlando igrejas, onde o pastor falava aquilo que o Bolsonaro falava, fazia o sinal de arma e dizia que quem não fosse de direita, quem não fosse bolsonarista, que saísse da igreja. E isso se chama fechar igreja. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e fiquem com Deus.